Já o Palmeiras levou um prejuízo gigante na venda de Facundo Torres. Para completar, Boca Juniors de olho em outro jogador do Palmeiras, as últimas da Copa São Paulo de Juniores e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Já o Everton, ex-goleiro do Palmeiras, foi apresentado como novo reforço do Grêmio, uma das principais aquisições do time tricolor, que melhorou bastante em relação a 2025. Quero completar esse giro de notícias. Dos 128 times que começaram a Copa São Paulo de Juniores, sobraram apenas 16, que começam a se enfrentar nas quartas de final do torneio. A partir dessa sexta-feira, sobraram 7 dos 12 grandes do futebol nacional. Quero contar que dos 16 que ainda estão no torneio, 7 são times paulistas. Bora falar primeiro sobre os 7 grandes e destacar cada um desses confrontos. Grêmio, Cruzeiro, Santos, São Paulo, Botafogo, Palmeiras e Internacional são as equipes consideradas grandes que ainda têm chance de título. Vários ficaram pelo caminho. Importante registrar que os duelos começam nessa sexta-feira. Teremos Grêmio e América de Natal, Ceará e 15 de Jaú, Atlético do Piauí e Guanabara, Cruzeiro e Santos, clássico gigante, Bragantino e São Paulo, Botafogo e IAC, Ituano e Palmeiras, Ibrachina e Internacional. E o Boca Juniors está interessado em mais um atacante uruguaio do Palmeiras. Depois do sucesso de Merentiel na Argentina, o novo alvo é Facundo Torres. Jogador de 25 anos de idade, comprado na temporada passada junto ao Orlando City por 73 milhões de reais. Apesar do altíssimo investimento, Facundo nunca foi protagonista no Verdão. 61 jogos, 10 gols e 5 assistências, contrato até dezembro de 29. Mas, a julgar pelas cifras e a necessidade do Palmeiras em ser campeão, a Leila Pereira está obcecada por taças, é difícil imaginar que esse negócio possa acontecer. Não vejo o Boca Juniors assumindo a responsabilidade de uma compra tão alta. Aguardemos cenas dos próximos capítulos. Palmeiras promete não perder titulares e ainda buscar contratações. Nino, para a zaga, é hoje um dos principais alvos do clube. E o Palmeiras vai tomar um prejuízo de cerca de 30 milhões de reais com Facundo Torres, para piorar ainda mais a situação de Anderson Barros e companhia entre torcedores alviverdes. Vale a lembrança de que no ano passado, o Palmeiras desembolsou 73 milhões de reais para comprar o atacante uruguaio do Orlando City. Pois bem, nas últimas horas o Verdão fechou a transferência do atleta com o Austin FC dos Estados Unidos, operação de 9 milhões e meio de dólares ou 51 milhões de reais. Porém, 15% desse valor vai ser destinado ao Orlando City, que havia vendido o atleta para o Palmeiras. Vão restar ao Verdão algo na casa dos 43 milhões de reais, um prejuízo de 30 milhões de reais em apenas um ano. Com detalhe importante, não é a primeira vez que Anderson Barros e companhia fazem maus negócios pelo Palmeiras, pelo contrário. O índice de acerto em relação a contratações é pequeno. Quero citar o caso do Caio Paulista, comprado por quase 20 milhões de reais num chapéu em cima do São Paulo. O Caio Paulista está sendo emprestado para o segundo clube consecutivo. Contar que Mikael, zagueiro comprado do futebol dos Estados Unidos por mais de 30 milhões de reais, acabou sendo emprestado de forma gratuita para o Inter Miami. Já Bruno Rodrigues, comprado por 25 milhões de reais, não consegue jogar com a camisa alviverde. O que você pensa sobre todos esses números? Já uso o espaço para comentário e registre a sua opinião. Salve, Nicola, como é que tá a negociação do Nino e do Arias no Verdão? Abraços. Valtinho, sei que tem vários jornalistas que cobrem o Palmeiras assegurando que o Arias está perto, tem negociações avançadas. Informação que eu tenho é completamente contrária. O Arias não quer sair por agora, tá? O time dele, enfim, reagiu no futebol inglês. São 4 partidas sem derrota, com 2 vitórias e 2 empates. Nas 2 vitórias do Wolverhampton na temporada, o Arias fez gols nos 2 jogos. Enfim, aos pouquinhos a coisa está melhorando. Isso dá para cravar que ele fica ao fim da temporada? Não. Se o time cair, e essa é a tendência, aí sim ele vai ser vendido. Mas eu não tenho quase nenhuma expectativa em relação ao Arias voltar ao Brasil em janeiro, tá? Acho que é carta fora do baralho. Sobre o Nino, o Palmeiras tentou contratar o Nino em dezembro, não rolou. O Nino quer muito sair, o Nino joga no Zenit e mora em São Petersburgo.
a avaliação do Nino, da esposa, é de que a assistência para o filho deles, que tem autismo, é muito ruim. Então o Nino pediu para os dirigentes do Zenit para que pudesse ser negociado. No primeiro momento, o Zenit até assinou de maneira positiva. Depois eles mudaram de ideia. Mas o Zenit acaba de contratar um zagueiro russo e o Nino mudou de empresário. Eu tinha escutado que seria quase impossível que o Nino fosse negociado, saísse do Zenit antes do fim do contrato anterior com o Elenco Esportes. Então, só para vocês entenderem. O jogador tem contrato com um clube, que é dono dos seus direitos econômicos e federativos, e também com uma empresa de agenciamento, um empresário que eu represento. O Nino tinha sua carreira ligada a Elenco Esportes. Para evitar que a Elenco Esportes, que estava de saída dessa parceria, recebesse uma comissão, estava descartado que ele fosse vendido em dezembro. E essa mudança do empresário já aconteceu. Então agora a gente pode imaginar que tem alguma chance, mas negociar com o Zenit é das coisas mais complicadas. E o Wendel e o Claudinho são duas provas vivas. Os clubes brasileiros tentaram por diversas vezes e em diversas janelas contratá-los. O Claudinho acabou indo para o Al-Sadd e o Wendel segue jogando em São Petersburgo. Qual a chance de Luiz, atacante do Palmeiras, virar reforço do Galo? Nas últimas horas surgiu em Belo Horizonte a informação de que Jorge Sampaoli indicou a contratação do atacante que fez o gol da vitória do Palmeiras contra a Meia-Lusa na estreia de ambos no Campeonato Paulista. Chance de o Luiz ser contratado pelo Atlético é muito pequena, para não dizer zero. O Galo tem pequena capacidade financeira para fazer investimentos. E o Luiz é tratado no Palmeiras como uma joia. Na temporada passada, o clube foi sondado por Arsenal, Grupo City e Inter de Milão. E o Palmeiras decidiu nem deixar a história avançar por entender que o Luiz vai render mais com a camisa do Palmeiras para ser vendido por uma cifra bem alta. Hoje, de acordo com o Transfer Market, o jogador está avaliado em 5 milhões de euros, mas não há a mínima chance de uma negociação acontecer por essas cifras. Diante desse cenário, e com um contrato extremamente longo até dezembro de 2029, seria maluco imaginar que o Galo conseguisse avançar na contratação desse jogador, que estreou no time principal do Palmeiras em 2024 e na temporada passada fez 24 jogos, 2 gols e 1 assistência. Galo que tem encontrado dificuldades em avançar em relação a Lucas Assad. Já contei para vocês que o meio atacante chileno, que pertence a Laú, quer se mudar para o Atlético, mas a Laú, muito preocupado com a chance de tomar um calote, só aceita o negócio se o pagamento de 4,5 milhões de dólares for feito à vista. E o Palmeiras reabriu conversas com o Zenit por Nino. E é uma notícia importante em cima dessa informação. O Nino tinha representantes da Elenco Esportes até o fim do ano passado. E ele não queria fazer qualquer movimento para deixar o Zenit antes da troca dos seus representantes, até porque, se o fizesse, ele teria de repassar a comissão ou parte do negócio para os seus empresários com quem ele não trabalha mais. Agora, com um novo grupo de representantes, o Nino está aberto a novas propostas. O zagueiro já havia pedido para os dirigentes do Zenit para ser negociado. Ele entende que em São Petersburgo, na Rússia, onde mora, por conta do acordo com o Zenit, não há uma assistência adequada ao seu filho, que sofre de autismo. O Palmeiras fez uma primeira consulta em dezembro e a conversa não andou. O zagueiro segue como plano A do Palmeiras para a temporada de 2026. O grande problema, de acordo com o nosso palestra, site que acompanha o Verdão, é a pedida inicial do Zenit de 12 milhões de euros. Como observação importante, ele foi comprado do Fluminense por pouco mais de 5 milhões de euros. Os russos estão se especializando em fazer dinheiro com jogadores brasileiros, mesmo aqueles que não vão tão bem. Não é o caso do Nino, que tem jogado muito bem, mas pode garantir mais do que o dobro de receita para o clube russo. Com o Gerson aconteceu algo semelhante. O Gerson foi comprado por 25 milhões de euros e vendido por 27. Embora é verdade, o Zenit precisou pagar uma compensação financeira ao pai do Gerson com a negociação. Só para completar o noticiário, é o Verde registrar que o Palmeiras quer renovar o contrato de Gustavo Gomes. O zagueiro e capitão de 32 anos tem vínculo até dezembro de 27, mas a ideia é que ainda nesse ano esse contrato seja estendido. Fala, minha rapaziada, beleza? Mais um giro de notícia para você ficar acompanhando e ficar sobre tudo e não perder nada. Mais um girão de notícia do Verdão. Peço humildemente para você deixar o like nesse vídeo, se inscrevendo no canal, ativando o sino das notificações para receber sempre atualizações do mercado da bola do Verdão. Combinado? A gente encerra essa edição por aqui. Um grande abraço para você e até o próximo vídeo. Fui.